Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou aqui trafegando na BR-343 entre Campo Maior e Altos. São 13 horas e 29 minutos de uma quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Uma quinta-feira de muito sol e muito calor. Hoje eu quero falar com vocês sobre atropelos, inúmeros que existem no nosso país. E isso faz com que muitas vezes nós deixemos de acreditar no Brasil e passemos a pronunciar afirmações do tipo: isso só acontece no Brasil, tem coisa que só acontece no Brasil, isso, por exemplo, é uma delas. Também uma outra afirmação que costumamos fazer diante de tais e quais acontecimentos é de que o Brasil é um país que não tem jeito, a cultura do jeitinho e da corrupção prevalecem sobre a luta pela verdade contra a bandalheira que aflige a população, sobretudo os mais pobres. Aliás, os mais pobres sempre são usados, sempre se faz discurso em nome dos mais pobres. A gente viu muito isso agora quando o Supremo Tribunal Federal decidiu modificar a lei para soltar os bandidos aí do PT, Lula, José Dirceu, Vacari Neto, o Delúbio Soares, podendo estender esse beneplácito a cerca de 5 mil criminosos de altíssima periculosidade, igual a esses que acabamos de mencionar. Então, diante disso é que as pessoas terminam achando que o Brasil não tem mais jeito. E aí se estabelece a insegurança jurídica. A insegurança em função da descrença nas leis. Porque a segurança jurídica é quando você tem consciência plena de que o poder público vai cumprir com sua obrigação, independente de quem seja a pessoa. Pode ser A, pode ser B, C, não importa. O que importa é que a lei existe para todos. Isso é segurança jurídica. Quando a lei passa a ser exercida em nome de alguns, aí nós temos a insegurança do direito. Bom, mas aí a pessoa diz: olha, o Brasil só acontece coisa ruim, comigo só acontece coisa ruim. Não é bem assim. Eu acho que as coisas acontecem porque a gente deixa acontecerem. Vou dar aqui um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma vida desregrada, voltada totalmente para o álcool, para a esbórnia, para as farras, para a jogatina. Aí, em determinado momento, ela para, reflete e diz que as coisas não dão certo. Olha, nada dá certo para mim. Mas como é que pode dar certo se você nunca chamou a sua existência a termo, nunca colocou sua existência a termo para realmente lutar com todas as armas possíveis e imagináveis para sair do vício, para sair da jogatina, para sair da bebida? Tem que ter coragem para tomar certas atitudes. Sem isso, é claro que não vamos absolutamente conseguir avançar. Então o Brasil tem que ter coragem para tomar certas atitudes. Hoje eu vejo que existe assim uma cultura da folia cívica, O cara diz: olha, eu sou um civista, eu sou um nacionalista, vamos protestar contra o STF. Aí vai lá para a praça, faz discurso, todo mundo diz que o STF não presta, que o presidente do PT não presta, que os deputados fizeram roubo. Aí alguns protestam contra o atual presidente também, dizendo que, quer dizer, na verdade, as pessoas não fazem o que tem que ser feito, não ocupam os lugares que deveriam ocupar. Eu vi há uns 3, 4 anos no Rio de Janeiro as manifestações contra o Sérgio Cabral. Veja como é que foram aquelas manifestações. Eles passaram inúmeros dias. E olha que ele estava no auge. Era o cara que
que mandava e desmandava na política do Rio de Janeiro e que tinha uma influência determinante sobre a presidência da República. Esse de quem vos falo, que hoje está condenado a mais de 400 anos e que pode ser beneficiado pela medida aí do Supremo, e certamente será, porque ele não foi condenado em segunda... Aliás, ele se foi condenado, só foi em segunda instância. E a lei do Supremo, que não é a lei do Brasil, ela prevê que, se não houver trânsito em julgado da condenação, a pessoa tem que ficar em liberdade. Vai fazer recurso até pelos séculos sem fim, amém. Mas não vamos perder o fio da meada. Então as coisas acontecem ruins e a gente diz, olha, só acontece no Brasil, mas é porque a gente deixa. Se acontece com você, é porque você deixa, entendeu? Você tem que colocar um termo, tem que fazer a coisa certa. As ocupações de espaços públicos, elas têm que ser feitas lá no local onde transitam esses indivíduos, para que eles sintam a manifestação na pele. Não adianta botar 150, 200 mil pessoas nas ruas de uma cidade de médio porte, 1 milhão de pessoas nas ruas de uma cidade como São Paulo, porque isso não vai absolutamente refletir sobre esses grandes homens da pseudo-república em que vivemos atualmente. Pelo contrário, eles nem vão assistir, eles passam um final de semana em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos. A vida deles é tão boa que eles podem se dar a esse luxo que o cidadão comum não pode. Então, fazer o que é certo é se manifestar diante da casa de cada um desses que merece manifestação, na porta da organização que eles representam. Ah, mas eles mandam prender. Não se faz revolução, não se faz mudança efetiva sem que haja perdas. Sem perdas não existem ganhos. Sem dor não existe ganho. Não existe avanço, não existe modificação de costumes e hábitos. É um outro problema gravíssimo que nós temos aqui, que todo mundo quer ganhar sem pagar absolutamente nada pelo que se tem. Quer ganhar sem que tenha havido nenhum empenho, nenhum sacrifício. A pessoa não sacrificou uma unha. E quer ter a mudança. Muitos aí esperam que os outros vão lutar por eles. Tem muitos aí dos servidores públicos, deixa esse besta ir lá para a greve. Ele vai lá e eu fico aqui só esperando. Eu conheço muitos. Na hora de brigar mesmo pelos direitos, eles não vão não. Eles esperam que os outros façam. Mas eles depois querem dizer, mas o Brasil não muda, o Brasil não tem jeito, minha vida tá assim porque é assim mesmo, Deus quis. A gente precisa refletir sobre isso oportunamente, sobre a questão do que se diz a vontade de Deus, não é? Porque o Deus que eu conheço e que eu aprendi sobre ele, não é esse Deus malvado, não é? Que deseja que os seus filhos estejam em perdição, em descaminho. Não é isso não. Mas esse é um tema mais profundo, precisa a gente fazer um vídeo só para isso. Então por hoje vamos refletir sobre essas palavras que eu acabei de pronunciar e vamos ver como realmente as coisas funcionarão diferente quando a gente colocar termo, né? Quando a gente parar, pensar, fazer a coisa certa, aí a gente vai perceber que tudo na vida, tudo no Brasil e tudo no mundo tem jeito. Basta que acreditemos, façamos e nos esforcemos, porque sem dor não existe ganho. Deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia, dissemina aí para os teus amigos, para os teus familiares, marca o sininho para receber notificações, né? Ative as notificações aí para informações sobre vídeos futuros. Grande abraço, muito obrigado, valeu!